Salve, camaradas do reino de Deus, do reino de Jesus de Nazaré. Salve, povo de Deus. Vamos para o Evangelho do dia, seguindo o calendário litúrgico, o que já fazemos há alguns anos e que agora, esse ano, estou fazendo nesse canal do YouTube, nesse nosso canal, que eu peço que vocês divulguem para quem interessar e desejar acompanhar. Para pensarmos no Evangelho de Jesus de Nazaré, focarmos no Evangelho de Jesus de Nazaré, que é a chave de ouro que interpreta toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia. Então eu quero ler com você o texto do Evangelho, em Marcos 12, 28 a 34. Muito interessante esse texto. Um dos líderes religiosos, leio na Bíblia a Mensagem, linguagem contemporânea, aquela do Eugene Peterson. Um dos líderes religiosos, depois de acompanhar os debates e perceber como Jesus era incisivo em suas respostas, fez uma pergunta. Qual é a mais importante? Qual é o mais importante de todos os mandamentos? Essa foi a pergunta. Jesus respondeu. O primeiro em importância é o seguinte: ouça Israel. Shema. Ouça Israel. 2 pontos. O Senhor Deus é único. Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças. Olha, amar a Deus envolve usar a inteligência, hein? Usar o raciocínio, a lógica, o bom senso. Hashtag fica a dica. Toda a inteligência e todas as forças. E o segundo é o quê? Ame o próximo como você mesmo. Não há nenhum outro mandamento que se compare a esses. Agora olha que incrível a resposta do líder religioso para uma fala de Jesus assim, meio tipo simples demais, feijão com arroz, o óbvio ululante. Mas olha só o que ele diz. Um líder religioso disse: que resposta maravilhosa, mestre! Tão lúcida e precisa. Deus é único e não há outro. Devemos amá-lo com toda a paixão, inteligência e forças. E amar o próximo como a nós mesmos. Isso é melhor do que qualquer oferta ou sacrifício. Qualquer oferta ou sacrifício. Que tipo de cristianismo estamos fazendo, vivendo e impondo aos outros? Cristianismo do amor ao único Deus verdadeiro, onde só temos que ouvir a Ele e amá-lo com toda a força, inteligência, fé e paixão, e ao próximo, amar o próximo como a nós mesmos, se bem que Jesus vai levantar a régua lá em João 13, eu vou falar sobre isso aqui. Ou a gente está querendo fazer com que haja mais sacrifícios, ofertas, para que a gente possa estar fazendo essa adoração, né? Respondendo para a gente poder viver os mandamentos de Deus, a gente viver aí fazendo ofertas e sacrifícios, focado nisso, como se isso fosse um ponto de mérito. A turminha que ainda insiste em viver na meritocracia, na relação com Deus e com os outros e com a sociedade. Paciência. Isso não tem nada a ver com o seguidor de Jesus de Nazaré, não. Quando Jesus percebeu como aquele homem era sábio, comentou: você está quase lá, quase no reino de Deus. A partir daquele momento, ninguém mais ousou fazer perguntas a Jesus. Interessante. Quase lá, Jesus. Você está quase lá. O que é isso? O que a gente pensa com esse texto aqui? É que Jesus, de forma especial, ele tem aí a sua compreensão da lei. Jesus, ele
pega toda a lei e resume em um mandamento só, que eu chamo de lei de ouro. E esse resumo, um mandamento só, de toda a lei, de toda a Torá, ele faz isso numa lei de ouro e numa regra de ouro. A lei de ouro está lá em João 13, quando ele está falando com os seus discípulos, que ele diz assim, não é mais ame ao próximo ou ame ao outro como a si mesmo. Não, a régua subiu. Ame ao próximo e ame aos outros como eu amei vocês. Ou seja, se entregando. Isso foi na noite em que ele foi traído. Se entregando. Então, a lei de ouro é amar, amar e amar como Jesus nos amou. Lembra como é que foi que ele amou você e a mim e a todos nós? Pois é. Esse Jesus, ele é um Jesus que tem aí a sua lei. A lei de Jesus é essa aí. E a regra de ouro? Está lá em Mateus 7. Faça aos outros aquilo que vocês gostariam que fosse feito a vocês. Sermão da montanha. E ele ainda diz, hein, que esse é o resumo de toda a lei e de todos os profetas. Então isso daí é a regra de ouro. Isso é muito interessante a gente guardar no coração. Que toda a lei, viver a lei é amar como Jesus amou e fazer, ter atos, atitudes, pensamentos de amor, fazer aos outros em amor, com amor, tudo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Esse momento, o cara chega e pergunta, e o outro, um líder religioso, ao ouvir tudo isso, Jesus está falando com religiosos aqui, ele diz assim que Jesus, trazendo o tema de maneira tão simples, ele chega e diz assim, que coisa, que palavra concisa, que palavra clara, que palavra lúcida, não tem enrolação, não tem bromation, muito bom, gostei de ver, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí ele fala, resumiu tudo. Isso é muito mais do que os sacrifícios que a gente fica focando e também das ofertas que a gente fica exigindo. Muito bom. E o cara elogia Jesus e ainda Jesus olha para ele e percebe que o cara é um cara sábio. Jesus nota a sabedoria do líder religioso. Aqui é um dos momentos mais interessantes, dos poucos momentos nos textos dos evangelhos, que Jesus ele trata os religiosos de maneira assim bastante elogiosa, interessante. Tem isso aí, tem o encontro de Jesus com Nicodemos, porque na maioria das vezes Jesus bate pesado nos religiosos. O religioso sofre com Jesus, mas aqui ele está tendo um diálogo bastante respeitoso com os caras, e os caras também o respeitando muito. E ele termina dizendo uma coisa para o homem que era sábio. Assim, você está quase lá. Quase no reino de Deus. Quando a pessoa começa realmente a se desvencilhar da sua religiosidade, dos seus ritos, dogmas e tabus, compreendendo o que é a essência da lei. Qual que é a essência da lei? Começa a entender que a essência da lei é amar. Amar. E amar como Jesus amou? Poxa vida. Deus amou o mundo todo, mano. E mais, hein? Sabendo exatamente quem que é o mundo. E ainda no João 3,16, no 17, diz que Deus não enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo. É um amor que salva. Não é um amor que manda para o inferno. É um amor que salva, não é um amor que manda para o inferno. Então, a essência da lei não é olho por olho, dente por dente. A essência da lei não é a vingança humana. Não. A essência da lei é o amor. E o amor de um Deus que é amor, que se manifestou em carne e osso, corpo humano, vida humana, em Jesus de Nazaré, nosso Senhor querido, eterno, poderoso, vivo para todo sempre. Ele, então, nos ensinou isso. Ame todo mundo como eu amei vocês. E outra, faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Pronto, está tudo resumido. A lei toda está resumida.
os profetas todos, o Velho Testamento todo está resumido. Essa é a lei de Jesus. Beijo bento para vocês, procure se cuidar, preste atenção, foco nos evangelhos, tempo de voltar a ler a Bíblia, comece pelos evangelhos, leia os evangelhos, passe um ano lendo os evangelhos. Vai e volte, depois você vai para o resto da Bíblia. E aquilo que Jesus não falou, não ensinou, não tem nada a ver com o mandamento de Jesus, você deixa de lado como cultura bíblica. Tá bom? Porque você é discípulo de Jesus e eu também sou discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Vamos focar nisso. Deus abençoe. Beijo bento. Oremos uns pelos outros.